Sejam todos bem-vindos a mais um curso aqui do canal. Meu nome é Davis Francis, eu sou nutricionista e também profissional de educação física e o tema desse curso de hoje é variáveis manipuláveis do treinamento de força. Estas variáveis serão abordadas de uma forma a se aplicar a todo praticante iniciante ou intermediário ou avançado de treinamento. Eu quero dizer que esse aqui é o terceiro curso do canal, tá? O nosso terceiro curso do canal, e esse curso ele está sendo uma comemoração aos primeiros 3.000 inscritos. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a esses 3.000 inscritos, o canal que vem crescendo numa velocidade muito maior do que o que eu esperava. Inicialmente começou como uma brincadeira, né? Fui fazer alguns vídeos ali, o áudio bastante ruim, a imagem não tão boa ainda, e cada vez mais outras pessoas vêm entrando aí dentro da equipe, fazendo com que isso aqui esteja cada vez mais profissional, digamos assim, né? Mas a qualidade de todos os cursos são extremamente profissionais. São cursos que eu já lecionei dentro de outras universidades, academias, eventos, né, dentro da área fitness, como outros. Aqui agora nós estamos com o terceiro curso de musculação, onde será falado das variáveis manipuláveis do treinamento de força. Variáveis como série, repetições, tempo de intervalo, carga, amplitude de movimento, intervalo entre os exercícios, intervalo entre as séries, intervalo entre as sessões de treinamento e muitas outras variáveis manipuláveis, desde as variáveis quantitativas, assim como as variáveis qualitativas, né? Esse curso ele é direcionado principalmente a profissionais da área ou estudantes. Então, aquelas pessoas estudantes da área de educação física ou profissionais que atuam dentro de academia, como personal trainer, que atuam com o treinamento de força. Esse curso será dividido em 14 videoaulas, ok? Referências bibliográficas. Tudo que eu vou apresentar para vocês aqui, que eu irei falar, ou que os slides irão demonstrar, tem referências bibliográficas. Isso é muito importante para que você tenha a possibilidade de aprofundar mais no assunto. Então, eu citei uma determinada característica de uma variável do treinamento, citei o autor, vai estar escrito ali na frente, você pode ir lá na referência bibliográfica, que no final do curso terá toda essa referência, e durante os slides eu deixaria a citação dessa referência, tá ok? Esse curso tem também a apostila gratuita, né? E obviamente que a apostila é interessante que você adquira essa apostila antes de começar a assistir esse curso. Então, se você tem a disponibilidade de agora, nesse momento, assistir a todo esse curso, ou pelo menos a todo esse vídeo, baixe, dê um pause no vídeo e vai seguir os passo a passos que eu vou te dar já para baixar a sua apostila. É a primeira coisa. Essa apostila está otimizada, ela contém como material dessa apostila os slides, tá? Então, cada slide você poderá ir acompanhando o curso aqui, tendo esse slide impresso na sua mão. Só que ela é otimizada para você, por exemplo, gastar menos tinta de impressora. Então, não é um slide preto como esse que você está vendo, ok? Os slides são branco e os escritos são em cinza, de uma forma que você venha economizar aí tinta, impressora, de impressão, tudo mais, mas ao mesmo tempo tenha esse material para você ir lá anotando, fazendo as observações. Pelo menos eu, como aluno, quando eu estou participando de algum congresso, lendo um livro, um artigo científico, eu sempre gosto de ir anotando em uma folha ao lado. Isso faz com que eu memorize muito melhor. Conteúdo do curso que será lecionado aqui, né, que estamos dando início a esse primeiro vídeo, é um vídeo de introdução. Na segunda aula eu irei falar sobre repetições, depois sobre séries, depois sobre intervalo. Aí vai ter um intervalo entre os exercícios, intervalo entre as sessões de treinamento. Vamos falar sobre carga, sobre velocidade de execução, amplitude de movimento, posição do corpo, ordem de exercícios, tipos de exercícios, intensidade de treinamento,
volume de treinamento, né? Uma relação entre volume e intensidade, qual a melhor forma de manipular isso daqui, a frequência semanal de treinamento, a todas as variáveis quantitativas, qualitativas, e vou fazer também uma inter-relação entre essas variáveis. Vou colocar uma em relação à outra e qual a melhor forma de aplicar. E lembrando que essa aplicação haverá uma discussão, tá? Uma explicação, onde eu irei falar como aplicar cada variável dessas no praticante iniciante, no praticante intermediário e no praticante avançado. Muitos podem estar nessa parte aqui pensando assim, mas repetições, séries, intervalo, carga, isso eu já sei, vai na academia, eu coloco o peso, eu mando fazer a quantidade X de repetição, quantidade de série, né? Escolho os exercícios lá e coloco. Então eu já tenho experiência, mas eu tenho certeza que mesmo os mais experientes vão aprender muito com esse curso, tá? Porque ele vai ser muito rico, eu vou deixar ele muito rico de conteúdo e de detalhes que às vezes em livro você não encontra, e nem mesmo no dia a dia. Lembrando que eu tenho 20 anos de experiência como treinador de musculação, sou ex-atleta de fisiculturismo, já tive equipes, já treinei muitos fisiculturistas, atuei durante 20 anos como personal trainer. Então a experiência prática do dia a dia, junto com a minha paixão por estudar, pela literatura, pelo conteúdo teórico, vai trazer um conteúdo muito bacana aqui para esse curso, que eu tenho certeza que desde aquela pessoa que não tem experiência vai aprender muito, mas também aquele que já é experiente vai pegar alguns detalhezinhos que no seu dia a dia, na hora de aplicar ali com o teu aluno de personal trainer, né, o teu cliente ou o pessoal praticante ali dentro da musculação no geral, vai fazer toda a diferença no teu conteúdo profissional, tá ok? Bom, então sejam bem-vindos à nossa primeira aula de introdução a este curso. Dentro da ciência do treinamento de força, há diversos métodos, sistemas, princípios e variáveis que possibilitam uma assertiva na prescrição do treino, voltados a uma gama de estratégias que devem ser utilizadas, seja qual for o objetivo do praticante. Ou seja, se ele quer ganhar massa muscular, se ele quer perder gordura corporal, se ele quer melhorar força, potência, resistência muscular. Então, independente do tipo de objetivo, existe uma quantidade muito grande de métodos, de sistema, de princípios e de variáveis. E são justamente sobre essas variáveis que eu vou estar falando aqui nesse curso, né? Sobre métodos e sistemas e fases de treinamento, programas de treinamento, eu já falei em outro curso que tem aqui no canal. Você pode correr lá depois e assistir a esse curso também, ele também tem certificado. Mas nesse curso será falado sobre as variáveis manipuláveis do treinamento de força, ok? Então, fases de treinamento é muito importante, entender sobre os programas de treinamento é muito importante, assim como entender sobre os métodos de treinamento é muito importante. Mas tudo isso aqui é manipulado através dessas variáveis, né? Então, em determinada fase, eu uso um determinado peso, uma determinada quantidade de séries, de repetições, de amplitude de movimento e o porquê. Por que eu faço aquela escolha? O que a literatura me mostra, né, na parte teórica e o que o Dr. Davis fez ao longo de 20 anos como personal trainer na prática em relação a essas variáveis manipuladas e às fases de treino, aos programas de treino e aos métodos de treino. Tá? Sempre aplicado primeiro ao iniciante, tá? Eu vou explanar então todo o conteúdo, né? Voltado ao iniciante, ao intermediário e ao avançado, que são os 3 tipos de clientes que vocês vão ter, de pessoas que vocês vão ter que ajudar elas ali dentro da academia, ok? Por que tudo isso aqui é importante? Essas variáveis, essas fases, esses programas, esses métodos é importante para quem é profissional da área da musculação? Por causa da periodização. Sem periodização não existe resultados contínuos. E o que seria periodização de treinamento? É quando, o próprio nome diz, cada período, aquele indivíduo, seja iniciante, intermediário, mas principalmente o avançado, cada período ele treina de um jeito diferente.
Se você não entender sobre fases de treinamento, programas de treinamento, métodos de treinamento e sobre as variáveis manipuláveis de treinamento, você nunca fará uma boa periodização de treinamento para um indivíduo. Então, por isso que tudo isso aqui é muito importante. A musculação ela é muito rica, ela tem muito conteúdo. Não é simplesmente levantar peso, fazer força e sentir o músculo. Ela tem uma gama, né, assim como está falando aqui, né, diversos métodos, sistemas, princípios que possibilitam a assertiva na prescrição do treinamento. Se vai ser uma boa prescrição do treinamento ou se vai ser uma prescrição do treinamento feita de qualquer forma. Né? E isso, obviamente, que vai levar a melhores resultados ou não do indivíduo que está praticando e treinando com você. Objetivos. Então vamos lá, deixa eu falar para vocês qual é o objetivo com esse curso. Compreender as diferentes variáveis do treinamento de força e suas aplicações no praticante iniciante, intermediário e avançado, né? Aquilo que eu já falei. As diferentes variáveis e as suas aplicações. Como que eu aplico no iniciante a questão da carga? Qual a melhor carga? Questão de séries. Qual a quantidade de séries mais adequada, né, para o meu tipo diferente de iniciante? A quantidade de tempo de intervalo. Então, quando você sabe de tudo isso de maneira adequada, você se torna um profissional muito mais competente. Compreender as inter-relações entre as variáveis. Então, por exemplo, uma relação muito importante. Eu quero que o indivíduo que eu estou orientando realize um número alto de repetições num determinado exercício. Por exemplo, 20, com uma carga razoavelmente também alta. Só que eu vou lá e coloco o tempo de intervalo de 30 segundos. Então, é uma inter-relação negativa. Por exemplo, será que realmente em 30 segundos de tempo de intervalo eu vou recuperar uma quantidade de energia que vai me dar uma condição de realizar um número alto de repetições na próxima série? Principalmente com a carga também um pouco alta? Então, tem coisas que, na prática ali, da prescrição do treinamento de força, que o indivíduo ele pode cometer algumas falhas que faz com que o praticante não consiga colocar em prática aquilo que está sendo imposto. Ele acaba que depois fazendo de qualquer forma ou não obtendo o resultado devido. Então, compreender essas inter-relações é muito importante. Por exemplo, amplitude de movimento. O indivíduo está aumentando a carga no dia de hoje, né? Um atleta avançado, por exemplo, hoje o treinador dele quer aumentar a carga. Então vamos aumentar X%, uma quantidade significativa de intensidade, de carga, de peso. E eu quero que ele faça com uma grande amplitude de movimento. Então carga é uma variável, amplitude de movimento é outra. Só que vocês vão ver mais na frente que carga muito alta com amplitude muito grande é tudo aquilo que mais leva a lesão dentro da musculação. Então, para vocês verem como é importante entender todas essas variáveis para que tudo aquilo que você peça para ser feito, que você prescreva, que você oriente, tenha um fundamento, né? Então, compreender a manipular as variáveis para um melhor resultado de treino. Isso também é um objetivo dentro desse curso aqui. Torná-lo um profissional pautado por decisões competentes e fundamentadas. Pessoal, isso aqui é o mais importante. Profissional que toma decisões competentes e fundamentadas. Ou seja, não é... vamos aumentar o peso hoje? Tá, vai aumentar o peso hoje para quê? Esse aumento de peso vai levar ao quê? O quanto eu vou aumentar? Em todas as séries? Só em algumas? Em todos os exercícios? Só em alguns? Então, saber ter fundamento naquilo que escolhe, né? Vamos aumentar o tempo de descanso por causa de algo que aconteceu. Vamos aumentar a amplitude de movimento porque a gente não tem carga suficiente aqui na academia nesse momento para utilizar, mas eu quero aumentar a intensidade, mas eu não tenho mais peso, então eu aumento a amplitude, ou aumento as repetições. Mas para que isso está sendo feito? Vai levar ao quê? Qual a alteração fisiológica dentro do corpo que está acontecendo para que leve a melhores resultados? Então, fundamentar aquilo que você está fazendo é muito importante, tá?
Musculação não é só aquilo de empurra e puxa, empurra e puxa. E eu, aos meus 20 anos de trabalho dentro de academia, eu cansei de ver profissionais que sentam na frente do seu cliente no equipamento e fala para ele simplesmente assim, ó, empurra até aqui e volta, ou puxa até aqui e volta. Você viu como que faz? Ok, vai lá, vamos ver como você vai fazer. E não é assim que ensina, não é assim que aborda. E o teu cliente, ele vai perceber se você tem uma abordagem técnica e de boa capacidade profissional ou não, de acordo com a forma que você aborda cada conteúdo didático ali para ele. Como todas as variáveis que eu irei falar aqui com você será voltada ao iniciante, ao intermediário, a praticantes intermediários e praticantes avançados, nós precisamos então definir quem são esses praticantes, certo? Iniciantes será toda pessoa até 6 meses de experiência com treino. Então, se você está começando hoje, obviamente a pessoa é iniciante. Se o teu cliente ele treina há 2 meses e te procurou, ele é um iniciante. Se ele tem 5 meses e te procurou, a gente ainda considera ele um iniciante. Agora, se ele tem mais de 6 meses, ele já não é iniciante mais. Aí ele é intermediário, mais de 6 meses. E se ele tiver mais de 1 ano de experiência, ele já é avançado, ok? Iniciante, intermediário, avançado. E os autores que determinam e utilizam como base teórica esses períodos aqui, esses tempos, é o professor Belmiro, né, de Sales, uma biografia dele de 2020, já vou mostrar elas para você aqui, e o Kremer e o Freck, na última edição deles, se não me engano é a 4ª edição, que foi de 2017, 4ª ou 5ª edição, que foi de 2017. Esses autores, eles então utilizam desses períodos aqui de tempo, de prática, para determinar se é iniciante, se é intermediário, se é avançado. Lembrando que alguns autores são um pouco mais radicais. Então, por exemplo, o Totoro Bompa, né, que é um autor americano, ele coloca aqui para você ser avançado na musculação é apenas a partir de 2 anos de treinamento. Mas o Bompa ele já tem uma atuação muito mais voltada em pesquisas com atletas mesmos de musculação, né, com fisiculturistas. Então, para se considerar que um fisiculturista ele já está ali na prática da musculação e ele é avançado, é acima de 2 anos. E esses autores eles já trabalham mais. O professor Belmiro, apesar de trabalhar muito com fisiculturista, voltar muito as suas pesquisas para isso, mas ele também tem uma abordagem voltada para o treinamento de força para a saúde, para a estética, principalmente o Fleck e o Kremer, né, que também trabalha muito, até mesmo com atletas jovens, né, com praticantes jovens, a crianças e adolescentes dentro do treinamento de força. Então, eu vou usar aqui para esse curso esses períodos aqui, tá ok, pessoal? Aqui tem um livro, tá? Eu falei para você que tudo que eu trouxe aqui vai ter referências bibliográficas, então existe os autores, existe os artigos científicos, e eu baseei esse curso principalmente em 3 livros que eu oriente que você leia, adquira esses 3 livros e leia se você gosta de musculação e quer se aperfeiçoar na arte da musculação. Um deles é esse aqui, né? É justamente aqui, ó, do Fleck e Kremer, de 2017. É aqui a 4ª edição, Fundamentos do Treinamento de Força. Esse livro é muito bom, você precisa ler esse livro. O segundo livro é o do professor Belmiro, tá? Aqui o sobrenome dele é de Sales, né? 2020, ó, essa referência aqui, ok? Métodos de Treinamento de Força e Hipertrofia, da prática à teoria. É um livro muito bom também, eu recomendo, você precisa ler esse livro, você precisa ter o conhecimento desse livro, ok? E o terceiro livro, que eu também gosto muito, foi um dos primeiros livros que eu li, isso aí há 15, 20 anos atrás, até porque ele é um livro bastante antigo, mas ele já está na 6ª, ou se não me engano, ele já está até na 7ª edição, que é o Bases Científicas do Treinamento de Hipertrofia, do professor Paulo Gentil.
A Paulo Gentil também faz um trabalho excelente mesmo com musculação, desde sempre. Ele é um grande pesquisadores aí brasileiros na área de musculação. Então eu recomendo que vocês tenham esses 3 livros na sua prateleira para busca rápida, ler no seu tempo vago e aprender, porque são livros fundamentais. Estamos terminando a nossa primeira videoaula aqui desse curso neste momento, e na segunda videoaula eu irei falar sobre repetições e eu aguardo você na nossa próxima aula. Até!